Obrigado a todos pela presença, tanto aqui na sala quanto online. A ideia, a organização desse evento é para vocês aqui presencialmente, então o evento é organizado para vocês, mas como são palestras, assuntos de interesse de mais gente fora aqui da UFRJ, a gente abre e fazemos esse sistema online para que pessoas possam assistir também fora da UFRJ. Então, é mais uma apresentação, a segunda que a gente está fazendo, estamos melhorando em termos de tecnologia, para que todos possam assistir também online. E para que a gente possa trazer, nesse caso, a doutora Luciana Honorato. E a doutora Luciana é veterinária na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, a gente tem um grande número de veterinários hoje trabalhando nas mais diversas universidades, instituições de pesquisa, mas alguns veterinários eles se destacam e a doutora Luciana é uma dessas que ela tem se destacado bastante em grupos e com apresentações, estudando bastante sobre animais de laboratório, então é muito bom ouvi-la e entender um pouco do trabalho que ela vem fazendo e da experiência que ela tem adquirido durante esses últimos anos. Muito obrigado, Luciana, e vamos ouvi-la a partir de agora. Obrigada, Marcel. Está me ouvindo bem? Eu vou ficar com o WhatsApp aqui ligado, porque eu tive que mudar de sala, a minha conexão não estava muito boa, então se começar a falhar, vocês me avisem aqui no WhatsApp, tá bom, Natália? E Marcel? Se começar a falhar, vocês avisem que eu pulo para outra sala. Enfim, eu agradeço muito essa oportunidade. O Marcel sabe o quanto eu gosto desse tema, né? Trabalho com bem-estar animal já há alguns anos. E o foco hoje é um pouco mais voltado para bioteristas, né? Foi uma solicitação que o Marcel me fez. Então, eu vou falar... Eu sempre falo muito a respeito... do trabalho do meu contexto, né? Aqui na UFSC eu acompanho projetos de pesquisa, então, mais na fase de experimentação mesmo, de manutenção e experimentação, então, a minha fala sempre é muito voltada para isso, para pesquisadores, mas a gente tem que entender também esse papel tão importante dos bioteristas, né, nesse contexto. Eu vou colocar a minha tela cheia e aí eu não vejo mais vocês. Qualquer coisa vocês me falam ali no WhatsApp, certo? Tá vendo minha tela cheia, né? Bom, então a gente vai falar hoje sobre o impacto de refinamentos sobre estados afetivos de roedores em pesquisa. Minha experiência é com ratos e camundongos. E deve ter chamado a atenção de vocês esse termo, né? Estados afetivos. Por que a gente está falando de estados afetivos e não emoções? Eu coloquei aqui um monte de estados. Medo, dor, tristeza, alegria são emoções, mas também tem vários outros sentimentos, sensações, a sede, a fome, o frio, né? Então, tudo isso está sendo abarcado nesse termo estados afetivos, né? Então, é um termo mais amplo para tudo isso e que a gente sabe que afeta o estado mental e, consequentemente, os comportamentos manifestos dos animais. Então, um elemento chave para a gente conseguir avaliar bem-estar, porque eu não estou falando de bem-estar de um modo geral, porque é muita coisa, né? Os estados afetivos é uma parte de avaliação de bem-estar dos animais. Então, de uma forma bem resumida, se a gente for entender assim, qual é o objetivo da ciência de bem-estar animal? A gente procura minimizar os estados afetivos que são negativos e maximizar os estados afetivos positivos. Então, a gente não vai estar definindo aqui quais são esses estados, mas a gente fala, se sabe, tudo aquilo que se sabe que causa algum tipo de estado negativo aos animais ou estados positivos. Então, estados positivos como brincar, como prazer, né? Então, tudo isso a gente
é o objetivo, né, do bem-estar animal. Como é que a gente vai fazer, então, trabalhar dentro da pesquisa com minimizar esses estados negativos e maximizar os positivos? Através dos refinamentos, né? E aí, quando a gente fala refinamentos, a gente tem que entender que tem duas questões importantes. Uma delas é, nem tudo é refinamento, né? Para entender que seja refinamento, a gente tem que ter uma avaliação científica de que aquilo melhora, né, o bem-estar do animal, ou minimiza estados negativos, enfim. A gente deve ter uma comprovação científica de que aquilo é um refinamento. E que esse refinamento não vá comprometer o resultado de pesquisa. Então, são 2 elementos-chave que a gente tem que sempre avaliar. Então, tudo que eu vou falar aqui, a partir de agora, que são refinamentos, já foram amplamente testados e validados cientificamente, né? Eu gostaria de começar falando sobre esse pequeno recorte de um artigo que fala sobre o efeito de cuidados maternos no início da vida, né, na programação epigenética aqui de roedores, né? Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente começa a falar sobre a pesquisa lá como pesquisador, então a gente vai falar muito, tem que ter pelo menos uma semana de habituação dos animais na pesquisa. Mas, gente, toda a experiência do início da vida desses animais faz com que eles sejam moldados, né, em seus comportamentos. Então, nesse artigo, ele mostra que as experiências no início da vida refletem na programação epigenética de expressão de um gene, por exemplo, o receptor de glicocorticoide no hipocampo. O que significa isso? E esse artigo mesmo fala esse é um gene que é expresso epigeneticamente, mas tem mais de 900 genes estavelmente regulados por cuidados maternos. Por que eu estou falando disso? Porque aqui entra o papel fundamental do bioterista, da pessoa que cuida dos animais desde da reprodução daquelas fêmeas, né? Se eu não tiver aquele ambiente silencioso, sem cheiros, né, sem barulhos, enfim, com todos os cuidados que uma rata precisa ter para exercer os cuidados maternos, lógico que existe já a genética dela em cima disso, mas a gente já vai estar mudando esse animal. Então, eu chamo aqui a atenção que o papel do bioterista, ele é fundamental em todas as fases de vida dos animais, mas especialmente na infância e na reprodução desses animais. É onde a gente vai moldar realmente, e esses animais vão ter, pela experiência, né, dessas fases iniciais de vida, eles vão ter depois toda a capacidade de habituação ou sensibilização, enfim, tá? Outra questão que eu chamo de ética na prática é que nós não podemos admitir nenhum sofrimento que seja desnecessário aos animais, ou risco de sofrimento desnecessário, né? Então, às vezes é muito fácil a gente identificar nesse rato aqui, na foto A e B, a gente consegue perceber que esse animal está com dor, até mesmo por uma foto, né? É uma postura de dor, mas muitos procedimentos levam ao risco de sofrimento também, como a lavagem, né? Por isso que eu falo bastante a respeito disso. Por quê? Porque a gente tem que, lembrem sempre, minimizar tudo aquilo que for trazer algum afeto negativo aos animais. E aí esse estudo, outro estudo, né, que eu acho que foi bem impactante na minha forma, pelo menos, de pensar sobre manejos de camundongos, esse artigo foi publicado em 2022, onde patologistas mostraram, eles pegaram animais que sofreram procedimentos diversos, né, estavam em projetos de pesquisa, depois que esses animais passaram pelas suas pesquisas diversas, os patologistas fizeram
necrópsia nesses animais e todo histopatológico, enfim, mostrando que aqui nessa barrinha preta são os animais que apresentavam lesões osteoarticulares, em cinza os que não tinham lesões. Vejam que animais que são muito mais manipulados, a própria manipulação, a restrição e a manipulação causava essas lesões osteoarticulares. E aí a gente vai, né, se perguntando que lesões eram essas, principalmente de costela, lesões de externo, lesões em vértebras cervicais, a ponto de, vejam aqui essa outra foto, que também é do mesmo artigo. Então, nessas setas pretas, a foto de costelas fraturadas, nas setas brancas é a radiografia, vejam que são 3 costelas fraturadas de camundongo. Ou seja, isso é resultado completamente que enviesa todo a tua pesquisa. Imagine fazer um teste comportamental em um animal que está fraturado, né, nas suas costelas e que não faz parte do resultado experimental que nós queremos. E aí eu fiquei me perguntando como é que a gente consegue fraturar a costela de camundongo, como é que a gente fratura o externo de camundongo. E aí eu chego a essas fotos, que são fotos de manuais. Hoje, se a gente pegar um manual, lá tem publicação no NC3R, vários locais, né, que são referência em manipulação de animais, ainda assim trazem técnicas, fotos, né, jeitos de fazer, que eu acredito que podem sim causar aquele tipo de lesão, porque quando a gente pressiona um camundongo contra uma grade, né, ou quando a gente puxa ele para fazer esse tipo de contenção, lembrem das fraturas de vértebra cervical, esse tipo de pegada na seta em vermelho, onde a gente pressiona a traqueia dos animais, e ali a gente tem consequências que são, sim, negativas para esses animais. Então, pensando nisso, já faz um tempo que o NC3R, junto com algumas universidades, já aderiu a novos métodos de manejo de camundongos. Então, vejam que pegar o camundongo dentro de tubinhos, ou com as mãos, né, as mãos em conchinha, já tem isso aqui, é um pôster publicado no NC3R, né, onde mostra que realmente os animais ficam melhores, né, nessa condição a gente tem uma restrição, uma manipulação mais positiva, né, em detrimento daquela velha suspensão pela cauda que a gente conhecia. E aí, como estamos falando com os bioteristas, né, eu gostaria que vocês vissem essas imagens, já tem um tempo também, que já foi publicado, de 2013, esse artigo, que mostra como os animais mudam seu comportamento, né? Então, pense numa experiência de vida, né? Se o animal, toda vez que for trocado de caixa, ele é suspenso pela cauda, ele tem, sim, uma emoção que não é positiva. Ao contrário daquele que foi manejado com o tubinho, né? Então, são animais da mesma linhagem, mesmo ambiente, tudo igual. A única diferença é, um é suspenso pela cauda, o outro é trocado de caixa pelo tubinho. E nós temos um teste comportamental que revela, esse teste é para se perceber se o animal é mais ansioso ou não, né? E a gente tem uma diferença muito clara, né? Enquanto o animal percorre, explora todos os braços em 35 segundos, o outro ficou lá 50 segundos urinando e defecando, enfim. A gente tem, sim, essa comprovação de que uma mudança muito simples altera completamente esse estado afetivo do animal. E aí, nesse estudo mostra que o tempo de transferência nas caixas é o mesmo, né? Então, muitas vezes o pessoal diz, mas eu tenho muito animal para trocar, vou mudar isso aqui. Gente, é o mesmo tempo. Então,
é aquilo que eu falei no início. Se um refinamento vai melhorar a qualidade de vida do animal e não vai prejudicar a pesquisa, nem as pessoas, né, o tempo das pessoas, enfim, não tem por que a gente não mudar, né? Então, esse recado, né, de que para os bioteristas é que o bioterista é o humano a quem o animal mais conhece na vida dele, né, e em quem ele confia, tá? A contenção manual dos camundongos, a gente já falou, né, tem artigo mostrando que essa contenção tradicional, puxando toda a pele do pescoço, não é a forma mais correta. A gente tem que mudar essas fotos dos nossos manuais. Desde o estudo do Labit e seus colaboradores mostra, né, que essa restrição que a gente faz, inicialmente a gente pensa, tá trancando a traqueia, né, ele não respira por conta disso. Não, o animal tem uma bradicardia por um reflexo vagal. A gente está pressionando os barorreceptores cervicais desses animais. E é por isso que esses animais vão ter uma bradicardia severa. Aqui, mostrando, né, como é um animal, o estado normal, quando o animal é contido com a técnica de 3 dedos, que eu vou falar para vocês, ou quando é aquela imobilização que a gente conhece tradicionalmente. Vejam como fica o eletro desse animal. Então, a partir desses estudos, né, mostrando que essa contenção padrão causa uma redução da taxa cardíaca de 31% em média, mas até 79%, eu já tive relatos de pessoas que mataram o camundongo na restrição, né, sem saber o que aconteceu. Mas é por conta disso, né, dessa bradicardia severa que o animal pode ter. Então, quando a gente fala em restrição padrão, fica uma prega longitudinal aqui no pescocinho do camundongo, como vocês estão vendo nessa seta, e a técnica de 3 dedos consiste em você fazer essa prega transversal. Então, o teu dedo vai ficar na cabeça, na testa do camundongo, outro dedo aqui nas costas, e esse pescocinho vai ficar livre. Você pode ficar o tempo que for preciso, que o coração não vai mudar o seu ritmo. Isso tudo está descrito em vídeo, tem pôsteres na página da Norecopa, no NC3R também tem, mas é basicamente eles chamam de 3 dedos, porque você utiliza 3 dedos, mas no final você fica com 2, fazendo aquela prega, né, entre a cabeça e as costas. Isso aqui é um rato, isso se aplica a ratos também. Tem outro vídeo que eu acho bem interessante, na Jove vocês encontram, que é sobre técnicas de manejo para reduzir o estresse dos camundongos. Então, eles chamam de handling de 3 dias. Então, não confundam o 3D de 3 dias e 3D de 3 dedos. Nesse vídeo, os autores mostram que você consegue fazer em 3 dias, por alguns minutos, esse jeito de primeiro só se apresentar com as mãos, né? Deixa o animal na tua mão. Aí, no segundo dia, começa a tocá-lo, a fechar as mãos na conchinha. No terceiro dia, você suspende, já pode suspendê-lo brevemente. E no vídeo eles mostram, inclusive, que nesse terceiro dia, a pessoa coloca o dedo na ponta do nariz do camundongo e ele deixa, né? Ele percebe que é o ponto em que o camundongo está ok. Essa habituação, esse handling, ele é eficaz. A gente pode avaliar como que está acontecendo isso através do score de posição de orelhas, certo? Que foi em 2023 que alguns autores mostraram que aquela escala que a gente usa de Grimace para expressões faciais, que aparentemente era para dor, mas a gente percebe desconforto também com essa escala, principalmente com posição de orelha. Então, vejam aqui, isso são vídeos lá do artigo desse autor. Isso aqui é o treinamento. Então,
vejam a posição das orelhas. Isso aqui eles chamam de score 0, as orelhas estão em pé. Mais um, aqui ele está fazendo uma injeção, né? Então, uma injeção subcutânea, o animal fica tranquilinho com as orelhinhas em pé. Um score 1, esse animal ainda não está completamente habituado, por quê? Porque as orelhas estão levemente deitadas para trás. Vejam aqui também, mais um score 1. Percebe que ele fica com a cabecinha como que inseta, né? O score 2 é um camundongo que tem as orelhas coladas na sua cabeça. Certo? Acho que aqui também é um score 2. Ele vai fazer, ele se agarra, ele põe as orelhas para trás, né? Então, do score 0, que é um animal atento, curioso, confiante, para o score 2, a gente consegue perceber bem a diferença. Vejam aqui o score 0. Esse animal não está dando nem importância para aquela pessoa que está coletando sangue. Está tirando sangue daquela cauda, certo? Se o animal estiver com esse score aqui, orelhinha colada na cabeça, esses autores mesmo mostram que os testes, né, hormonais deles também estão alterados. Esse animal está desconfortável e precisa mais handling antes de se começar algum experimento. Esse outro artigo de Davis mostra aquela técnica, uma técnica de não suspender o animal pela cauda para fazer a contenção. Ele não usa a grade e não suspende pela cauda, certo? Então, ele pega em conchinha e coloca no seu braço, né? E ali no braço, ele vai fazer aquela contenção. Ele ainda não estava atualizado com a pegada, vejam que aqui está fazendo aquela prega que a gente não quer, então isso aqui tem que ser atualizado, né? Mas esses autores mostraram a redução do estresse por essas técnicas e também por aquelas técnicas de pegar em conchinha e pegar com o tubo, né? Eu achei interessante as conclusões desse artigo, porque, assim, é tudo que a gente pensa que tem que fazer. Explorar maneiras pelas quais as experiências cumulativas de um animal podem ser melhoradas é uma exigência legal e ética para a pesquisa com animais. Os efeitos negativos de longa duração das técnicas de manuseio de cauda têm sido consistentemente observados em termos de respostas comportamentais e fisiológicas em estudos cuidadosamente controlados. Gerar dados locais sobre os impactos de diferentes métodos de manuseio forneceu uma estrutura robusta para implementar uma política de manuseio sem pegar pela cauda para toda a rotina de criação em nossa instituição, com o apoio de nosso AWERB local, que no Reino Unido a AWERB é o nosso SEWA. Então vejam que estudo maravilhoso em termos de implementação de política de manuseio com os animais. Pensando nisso, aqui é um vídeo que eu fiz, que eu tenho treinado com os nossos pesquisadores, que é fazer a contenção sem uso de grade e fazendo aquela técnica de pegada. Eu não uso 3 dedos, porque vocês viram que eu fui com 2 dedos diretamente na testa do animal, mas vejam que não forma prega nenhuma naquele pescocinho. Esse aqui foi o primeiro manuseio que eu fiz nesse camundongo. O que eu estou fazendo aqui? Deixa eu passar de novo. Esse animal teria que receber uma injeção IP, então eu estou dessensibilizando essa região para que ela venha tomar uma injeção IP sem risco nenhum, certo? Aqui mais um animal que é o primeiro dia, então a gente fiz um leve handling, e esse aqui é para demonstrar aquela pegadinha que o pescoço fica livre, não forma prega nenhuma transversal, certo?
Isso era sobre o manuseio de camundongos para ratos, já tem, né, manuais, esse aqui é o manual da USP, do Instituto de Química, mostrando direitinho, então, se camundongo a gente não pega pela cauda, rato muito menos, né? Sempre pegando ele pelo corpinho, esse jeito de restrição também está nesse mesmo manual, e os ratos a gente também precisa adotar formas de contenção menos agressivas. Então, isso aqui eu peguei de uma apresentação da doutora Patricia Turner, do Canadá, onde ela mostra essa parte de passar a mão pelo corpo do animal, de fechar ele nesse paninho, né, que eles chamam de vet bed, uma caminha, parece um peleguinho, né? Os gaúchos chamam de pelego. Faz uma restrição, enfim, esses animais vão ficando mais habituados, né? Um estudo que eu acho bem interessante que mostra, um dos tantos que mostra a prática de coçadinhas nos ratos, né? Então, existe inclusive nesse site que eu coloquei aqui embaixo, da Purdue, Universidade de Purdue, onde eles têm um curso, eles certificam para coçadinhas em ratos, né? Para as pessoas saberem, se divulga muito esse tipo de prática. E por que isso? Porque eles viram que o humano, ele tem maior potencial de ser uma fonte de enriquecimento do que de medo para os animais. Os animais sempre vão ter medo daquela mão que chega ali, porque sempre vão entender que é um predador, né? Então, se eu sempre suspender pela cauda aquele camundongo, ele sempre vai ter aquela ideia de que é um predador que está ali. Mas, se nós temos interações positivas, eles mudam essa impressão que a gente tem, né? Então, nesse artigo aqui, a recomendação final é que se faça cócegas, né? A técnica de tickling, a gente chama de cócegas, mas, enfim, é uma simulação de uma brincadeira, de uma coisa lúdica dos ratos, por 15 segundos em 3 dias, antes de qualquer procedimento potencialmente aversivo, né? Então, é um tempo que os animais, os ratos, se habituam, e nesse curso, inclusive, mostram o rato, quando se faz o tickling, o pesquisador faz uma injeção IP, e esse rato não dá nem bola para aquela injeção, ele continua, porque ele associa com uma coisa positiva, né? Por que tem o curso? Porque tem um jeito certo de se fazer, então, sempre lembrando que o tickling lembra a forma como os animais brincam, né? Os ratos brincam assim, um pula nas costas do outro e depois dá um tombo nele, vira de barriga para cima e coça a barriga, né? Então, é uma brincadeira. Só que se a gente coçar essa garupa, coçar aqui do lado, eles não gostam, o jeito que eles se mordem, que eles brigam, né? Então, você pode tomar uma mordida. Alguns autores refinaram essa técnica, mostrando que quando os ratos começam a brincar, o tickling foi feito nessa segunda foto, na B aqui, quando a gente faz com a mão, a gente fazia só a brincadeira em si. Mas alguns autores mostraram que eles brincam um pouco, eles correm atrás uns dos outros antes de começar. Então, o repertório da brincadeira é todo esse aqui de cima, da foto de cima, eles correm um atrás do outro para depois fazer toda aquela função de tickling. Inclusive, depois eles brincam entre eles em pé, né? E aí, esses autores fizeram com as mãos todo esse ritual, né? Vou mostrar para vocês algumas demonstrações. Eu estou colocando isso aqui, esse resumo de como que os animais se comunicam, porque é dessa forma que a gente vai tentar entender os estados afetivos deles. Então, é por vocalização, é por expressões faciais e posturais, estímulos olfatórios, sistema nervoso está incluído aqui, os animais liberam feromônios, enfim. Mas eu vou chamar bastante atenção para quê? Para vocalizações. Porque os ratos e camundongos, eles
se comunicam muito por vocalizações ultrassônicas, que são aquelas que nós humanos não conseguimos ouvir, né? Isso é muito triste para eles, porque aquelas espécies que nós conseguimos ouvir, a gente consegue dar uma atenção melhor, né, àqueles estados negativos. Então, as vocalizações ultrassônicas, elas têm sido usadas como indicadores de estados afetivos nos ratos, e já está bem documentado que, inclusive, né, quais são as frequências em 22 kHz, são evocações de respostas defensivas, né, então, relacionada a estados negativos, como alerta e alarme, e em 50 são associados com estados positivos. Então, se ele tiver uma recompensa, se ele receber uma coisa gostosa, se ele estiver brincando, quando ele brinca, ele emite bastante vocalizações, quando no acasalamento, cortejo, tudo isso tem vocalização, né? E é a partir daí que eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai entender que aquele tickling, que aquelas coçadinhas estão sendo apreciadas ou não pelos animais, né? Então, me digam se está tudo ok, vocês estão ouvindo isso? Com esse aparelho, que é um detector de morcegos, a gente faz o tickling e ouve lá em 50 kHz. Um pouquinho mais da demonstração do tickling. Quando eu faço os treinamentos, gente, o que o pessoal mais demora para pegar é conseguir fazer um tickling. Então, por isso que eu chamo bastante atenção aqui. É como se fossem umas risadinhas, por quê? Porque são bem curtinhas. São vocalizações bem curtas. E quando o animal habitua, eles procuram aquela mão para ser coçada. Então, né, fica muito claro que eles estão gostando. Quando eles não estão gostando, né, quando é aquela vocalização que é um alarme, percebam a diferença. Esse aqui é um equipamento diferente daquele, mas, enfim, ele era um outro detector de morcego, mas a gente consegue perceber. Percebam que são chamadas bem longas, né? Isso, eu peguei a caixa e eu era uma pessoa desconhecida num horário que era fora de horário de rotina, e esses animais tinham essa focalização. Aí eu peguei o nosso veterista, né, e disse, tá, vamos ver se esses ratinhos gostam de você. Ele ficou apavorado, né? Ele, tá, meu Deus, o que eles vão ouvir? Não se ouve nada. É a pessoa que, e vejam que é um manejo completamente neutro, ele troca os ratos assim, né? Pega pelo corpinho e passa para outra caixa. São segundos de interação. Esse barulho é muito da Maravalho, que a vocalização é aquele quick. Os animais, eles têm uma vida, os ratos principalmente, eles têm uma vida muito tediosa. Então, esse momento de troca, né, com essa pessoa conhecida, para eles é um momento de uma certa excitação, né? Esse outro vídeo, eu peguei essa caixa de animais e fui para uma sala de procedimentos que ficava no 3º andar. Então, eu peguei com todo o cuidado, entrei no elevador, levei para uma outra sala, né, que eles não conheciam, enfim. E aí, vejam o ruído.
Parece um cachorrinho chorando, né? E sem som, se eu não tenho esse aparelho, gente, o que que a gente percebe? Tirei o som agora. A gente percebe ratos imóveis. Então, esse tipo de aparelho, ele tem um impacto. Todo tipo de treinamento que eu faço com os alunos, eu coloco esse aparelho, porque ele tem um impacto, né? A pessoa fica sempre lembrando, bom, eu tenho que fazer uma habituação nesses animais antes de fazer qualquer procedimento, senão não vai dar certo. Temos que trocar interações negativas por positivas, então o animal engajado com o seu ambiente, ele fica mais confiante, os resultados vão ser mais confiáveis. Eu sempre deixo esses vídeos do YouTube, pesquisem por Rice. Rice é o instituto de pesquisa que produz esses vídeos, onde todo tipo de procedimento é por cooperação dos animais. Veja que eles coletam sangue, eles pesam, eles fazem tudo com os animais por cooperação. Isso, para mim, também foi uma grande mudança, né, de paradigma. A gente consegue fazer com que os animais cooperem com os procedimentos, né? Esse aqui é um dos primeiros estudos em ratos, um artigo mostrando os ratos ingerindo o produto de uma seringa. Camundongos também, né, aprendem. E aí começamos também, né, com esses tipos de treinamentos. Deixa eu mostrar esse aqui. Atualmente nós temos, a grande parte dos nossos manejos se tenta sempre, né, primeiro a gente diz, tente, né, para ver se o animal vai conseguir ter essa habituação. Vejam que esse ratinho, essa imagem foi o primeiro dia de habituação dele, e depois, durante todo o experimento, ele vinha tomar o remedinho dele. Para camundongos, esse treinamento para ingestão oral voluntária já é uma técnica validada com micropipeta. Esse artigo que eu coloquei aqui na tela e esses vídeos são do artigo dessa fase de validação. Então, veja que no primeiro dia o camundongo ele é contido. No segundo dia ele tem uma contenção breve pela cauda, e no terceiro dia ele não precisa de contenção nenhuma. Isso é um veículo, logicamente tem que ser um veículo agradável, né, palatável. Ele foi validado então com leite condensado, 5% de leite condensado, é uma coisa levemente adocicada, né? Para procedimentos de injeção, sem fazer restrições nos animais, né? Então, esse artigo aqui mostra 4 formas de fazer restrição nos ratos e qual seria a melhor forma, né, onde os animais têm uma resposta melhor. Então, aqui tem os níveis de cortisona com convencional e com modificado. Vejam que o modificado é estatisticamente diferente, né, do convencional. Como que é esse modificado que eles colocam aqui? Tem um vídeo que mostra, né, então, o que eles fazem? Eles fazem, nesse primeiro vídeo, eles estão fazendo uma simulação de injeção. Então, vejam que, para começar, ele não faz aquela reversão de botar o animal de cabeça para baixo, né, de barriga para cima, porque é uma posição muito antinatural. Ele sempre vai espernear se ficar de barriga para cima. Então, eles começaram a não colocar o animal de barriga para cima, mas e fazer essa simulação, né? Então, aqui tem a simulação e tem depois, isso aqui tudo está na página do 3H, depois eu tenho o link ali para vocês. Aqui já é fazendo a injeção com a agulha. Tem outros vídeos
acho que em função do tempo, com certeza. Com o meu tempo eu não vou colocar esse vídeo, mas é uma forma onde esses pesquisadores fazem uma restrição, mas ele tem uma habituação, né, para que essa injeção seja sem risco algum. Quando eu falo de risco, gente, é porque muitas vezes a injeção IP vai parar, o produto vai parar na bexiga, no fígado, no intestino, em vários lugares inadequados por uma contenção mal feita e tudo mais. Só para falar de refinamentos em coleta de sangue, então aqui nós temos trabalho quando a gente faz coleta sequencial, a gente pode deixar um cateterzinho, a gente pode pôr um anestésico local quando a gente tem muita coleta, aquelas coletas quando a gente precisa fazer um corte, né, uma incisão na veia. Não se indica que corte a ponta da cauda dos animais, se faz uma incisão na veia lateral ou dorsal, não é mais indicado cortar a ponta da cauda. Veia gengival também é bastante utilizada, né, é uma técnica que foi descrita aqui na UFSC pela primeira vez. Se coleta volumes importantes e adequados de sangue por uma via que não é tão dolorosa, né? As coletas de sangue pela veia submandibular, o refinamento que a gente fala é utilizar a lanceta do lancetador de glicosímetro, né? Então, quando a gente faz o testezinho de glicose, né? Ele tem uma lancetinha por que é boa essa lanceta? Uma, que ela é fina, suficiente para produzir uma gota adequada, e ela tem essa beiradinha aqui, esse limitador de profundidade, né? Porque muitas vezes o pessoal usando uma agulha completa, ela não se sabe muito bem a profundidade disso, né? Seguindo aquele princípio de nenhum dano desnecessário, né, que eu comentei com vocês, problemas relacionados à gavagem são muitos, e desde 2010 se sabe que a administração oral de ratos pode ocorrer refluxo, e ocorre muitas vezes, e vai ter efeitos respiratórios graves. Então, assim, não importa a pessoa dizer, mas eu tenho sei lá quantos anos de experiência em gavagem, eu não erro. A técnica em si, mecanicamente, né, falando, isso é uma questão física, ela já vai ocorrer refluxo por si só, né? Então, nesse artigo tem aqui todo o gráfico, né, de como acontece esse refluxo. Então, sempre que pudermos, a gente, sem falar em complicações, né, como perfuração de esôfago, que a gente está vendo aqui, aspiração, né? Então, coleciono vários vídeos que os colegas me mandam. Isso aqui não é frequência ultrassônica, isso aqui é frequência audível de sofrimento respiratório, tá? Isso aqui vejam a dificuldade respiratória, isso aqui ocorreu após uma gavagem. Mais vídeo mandado por colega, né? Esse animal está em sofrimento e precisa sair do experimento por conta de uma gavagem. Então, outra questão, a gente acha que o animal, ele para, conforme a gente vai fazendo essa gavagem, ele não vai esperneando tanto, né? Não confunda habituação com desamparo, certo? Desamparo, quando a gente fala em habituação, aquele estímulo que é aversivo, ele se torna neutro, porque ele não é biologicamente relevante. No desamparo aprendido, o animal, ele para de reagir ao estímulo que é biologicamente importante para ele. Consegue entender a diferença? Então, naquela vocalização ultrassônica após gavagem, isso aqui é o 5º dia de um treinamento de gavagem. Se eu não tivesse esse aparelhinho, o aluno diz, esse animal está habituando, tá ok. Só que quando a gente liga o aparelho, a gente ouve as vocalizações de alarme.
tem um efeito, imaginem o efeito disso numa sala de animais. Por isso que não se faz nada de procedimento negativo dentro de sala de animais. E com várias caixas, leva todo mundo para a sala de procedimentos e começa a fazer gavagem. O último animal vai estar esperneando, né? Então, a gente faz treinamento de ingestão oral voluntária. Isso aqui é o primeiro dia de um treinamento de uma aluna, ela está filmando, inclusive, né, para mostrar um procedimento. É um leite desnatado adoçado. Primeiro dia de treinamento com essas ratinhas. E tem efeito também nas pessoas que trabalham com os animais. As pessoas ficam muito mais tranquilas em fazer esse tipo de procedimento. Tem alguns tipos de produtos que são muito ruins, então, geleia de morango, nesse caso aqui, foi o único veículo que a gente conseguiu fazer com que esses animais ingerissem esse produto. Esse outro caso, não se conseguia uma boa solubilidade, enfim, o que foi feito? Molhava a ponta da sonda numa pasta de amendoim. E aí ele vai comendo a pasta de amendoim e vai tomando o tratamento dele. Pode me dizer, esse rato aqui está muito feio. Esse rato estava sendo tratado pós-sepse, né? Então, certamente ele não está muito legal, não. Esse foi o primeiro trabalho que eu acompanhei com ratos. Esses ratos tinham 28 dias e eles ingeriam 1 ml inteiro de uma substância. O meio era skim milk, com um pouquinho de açúcar, 5% de sacarose, no caso. A gente pode fazer o treinamento em grupo, né? Então, não se leva muito tempo, porque o que a gente quer é que eles consistentemente ingiram todo aquele volume que a gente precisa, né? Uma dica que eu dou é: deixe os animais explorarem o ambiente. Então, eu abro a grade, tiro essa grade, deixo eles caminharem, explorarem, e depois eu coloco a grade. E aí eu ofereço a seringa. Eles entendem que acabou a brincadeira, acabou, né, a hora de explorar, porque muitas vezes o pessoal diz, esses meus animais não pegam as seringas. Lógico, eles querem, a motivação maior é por sair da gaiola, né? Então, veja, esse aqui tem 3 ml e esse animal está ingerindo todo o volume. Eles, nesse caso é treinamento, então todos têm que estar tomando consistentemente esses nossos veículos, certo? Tem alguns casos, principalmente quem trabalha com produtos extratos de plantas, muitas vezes elas são adstringentes, são horríveis, né? A gente não consegue mascarar com nada. E aí, sim, precisa fazer a gavagem. Mas, a gente tendo manejos positivos e habituação, a gente pode reduzir, como eu falei para vocês, as reações aos procedimentos negativos, né? Então, essa pesquisadora precisava utilizar um extrato, esse aqui acho que era ayahuasca, um extrato, enfim, que não era agradável, mas ela fazia de uma maneira que os animais não ficassem estressados, né? Aqui são as fontes de consultas, falei para vocês do 3Hs, muitos daqueles vídeos estão aqui nessa referência, o NC3Rs, tem o 3RC, que é o colaborativo. E gostaria de encerrar fazendo propaganda, né, de uma sessão técnica que eu vou participar aí no Rio de Janeiro, que vai ser de 31 de agosto a 4 de setembro, o Congresso Mundial de Métodos Alternativos, e eu vou estar trabalhando com grandes nomes na área, o tema Trabalhando Juntos para o Fim do Sofrimento Severo, que eu acho que vai ser um trabalho bem importante.
Convido a todos que puderem participar, que assistam. E é isso. Isso aqui era um vídeo que eu tinha deixado para o final, mas não vou passar. Ups. Consegui fechar no meu tempo? Consegui, né? Luciana? Oi, Marcel. Não dá para escutar. Tudo bem. Eu estou vendo que tem perguntas. Bom, Luciano, aqui. Obrigado pela apresentação, Luciano. Acho que foi bem aquilo que a gente conversou mesmo. E abrir para o público, tanto aqui quanto em casa, para perguntas. A gente tem perguntas? Temos muitas perguntas. Eu tenho uma pergunta. E depois a gente abre aqui, porque foram várias perguntas. A apresentação vai ser gravada sim e a gente vai postar no nosso canal do YouTube. Bom, Luciana, uma pergunta que eu acho que é uma curiosidade de vários aqui, eu acho que ficou quando você começou a mostrar a conversa, não a conversa, mas pelo menos a forma que você usou, a estratégia que você usou para entender o que os animais, o som que os animais emitem. E é muito interessante isso. Eu lembro da primeira vez que eu assisti, também fiquei impressionado. E aqui a gente ouviu um murinho aqui sobre quando você mostrou esses vídeos. Você já tentou fazer isso com camundongo também? Eu acho que você, não sei se você comentou. E você usou 2 aparelhos, né? Tem uma diferença dos aparelhos? Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Sim, tem diferença entre rato e camundongo. Com esses aparelhos que a gente utiliza, eu não escuto nada em camundongo. A gente não consegue ouvir camundongo. Tem um artigo que faz uma bela revisão sobre essas vocalizações. Os camundongos, eles não emitem muito alarme. Não, se cogita que a forma como eles são organizados socialmente, o camundongo ele é um pouco mais isolado, né? Os ratos eles formam mais aquela comunidade entre machos e tal. O que se acredita é que o camundongo, por ter uma forma diferente social, de organização social mesmo, ele não emita muito alarme. Então, e eu nunca consegui ouvir nessas frequências os camundongos, tá? O que se ouve muito em camundongos são aqueles outros equipamentos que são umas câmeras caríssimas, né? Aí teria que vender meu carro para comprar uma daquelas. Mas aí sim, eles fechadinhos dentro daquela câmera que capta muito bem e tal. Tem bastante pesquisador aqui que utiliza isso, essas vocalizações em vários modelos. Tem modelo de autismo, que o pessoal tem estudado essas vocalizações em modelos autistas, em camundongos, né? Então, eles emitem sim essas vocalizações, mas são padrões diferentes dos ratos. Esse nosso aparelho, inicialmente eu tinha um aparelhinho que era antiguíssimo, de um professor que comprou nos anos 80, imagina. E já estava falhando, né? Então, o liga-desliga dele já estava falhando, e aí eu consegui, em 2023, eu consegui comprar esse outro, que é o Magenta, que é o aparelho que eu utilizo agora, né? Então, que eu saiba, é um dos únicos, isso eu peguei daqueles estudos ali de coçadinhas mesmo, né? O Magenta é o que eles utilizam, que é o detector de morcegos mesmo. O que eu ia dizer? Mas, assim, no Brasil eu não sei se tem à venda. Outro dia uma colega me mandou um
um áudio dizendo que ela comprou, que está tentando usar para outra espécie, agora não me lembro se era hamster, enfim. Mas o meu, ele veio do Reino Unido, então não sei se aqui a gente já consegue comprar. Eu vi um monte de perguntas, tinha umas bem legais ali em cima, deixa eu ver. Era isso que eu ia falar com você, se tinha como você ler o chat e ver as perguntas e responder para a gente. Tá, eu vou indo aqui de baixo para cima. O Rodrigo diz, professora, o Magenta pode gravar as faixas de áudio ou o som fica captado pelo celular? Eu filmo pelo celular. Ele não faz essa gravação. Pinça para transferir animais de caixas não é recomendado. Não é de forma nenhuma. As pinças eram utilizadas quando se pensava só em manejo sanitário. Se pensava só, não posso contaminar. Então, a gente pegava com pinça e botava aquela pinça no álcool, né? Então, aquela noia com a sanidade, né, para não contaminar. Mas ela é tão aversiva quanto pegar com os dedos, suspender o animal com os dedos. Ela é tão aversiva quanto. Então, não se utiliza mais pinça, tá? O que a gente recomenda é que seja com as mãos mesmo. A Jussara está dizendo que eu ouvi a vocalização negativa do rato, minha cadela ao lado chorou também. Os meus cães também. Porque parece um choro de um cachorro, né? Tempo mínimo e qual foi o tempo maior de adaptação dessas técnicas? Olha, lembra que eu falei para vocês, depende muito da experiência pregressa do animal. Então, assim, se a gente tiver um camundongo que não tem nada de enriquecimento ambiental, um camundongo que já está mais velho e sempre foi suspenso pela cauda, e aí eu resolvo de fazer a ingestão oral voluntária, ele leva 2 semanas. São 14 dias, mais ou menos, até ele ingerir consistentemente, né? Por quê? Porque toda a vida dele, nada vinha de positivo. Então, ele não consegue, né, ter aquela antecipação por alguma coisa positiva. Por outro lado, se tiver um animal jovem, com enriquecimento ambiental, eu não coloquei nessa apresentação aqui, mas tem um monte de estudo mostrando que o enriquecimento ambiental, ele atua na neuroplasticidade de tal forma que os animais, eles têm uma melhor memória, ele fica outro animal, né? Ele tem mais, as células nervosas têm mais dendritos, é uma mudança anatômica que acontece, né? Então, todo esse refinamento não é à toa que a gente preconiza. Então, em questão de tempo é isso, depende muito da experiência de vida dos animais. 3 dias é uma habituação para ingestão oral voluntária ok, na maioria dos animais. Habituação ao handling, né, aquelas 3 dias também, habituação dos animais ao manejo de pegar com as mãos em conchinha, enfim. Mas o que eu chamo muito a atenção é o pesquisador vai ficar pouco tempo com seus animais, né? O bioterista, aquela pessoa, as pessoas que são responsáveis por manejar o animal desde que nasce até ele chegar no experimento, é o mais importante, porque ali vai dar toda a bagagem de experiência de vida desse animal, inclusive toda essa neuroplasticidade que está acontecendo ao longo desse período de criação, né? Eu posso passar para vocês os slides também, posso passar para a Natália, não sei se a Natália fica com uma lista, pode passar para as pessoas que quiserem.
O refluxo na gavagem. Luciana, você pode me mandar a sua apresentação, que depois eu envio por e-mail para eles, para quem quiser, tá bom? Tá bom, então. Obrigada. A Vanessa perguntou se o refluxo na gavagem também ocorre em camundongos. Também ocorre em camundongos, sim. Porque percebam que é uma questão mecânica. A gente coloca, né, aquele tubo, e ao retirar esse tubo, ele vai ter um refluxo, que a gente não sabe em que grau que é, né? Então, muitas vezes o pessoal diz, eu quero uma gavagem porque eu sei exatamente o volume que está entrando. Você não sabe exatamente, não, porque você não sabe o que você está perdendo em refluxo. A Mara está perguntando, você acha que altera o resultado do tratamento dos animais adicionando 5% de leite condensado na diluição da droga? A gente tem que entender qual é o tipo de experimento para adaptar o tipo de veículo, tá? Porque muitas pessoas fazem testes comportamentais onde eles não querem que o animal condicione alguma coisa, nos associe a alguma coisa boa. Porque imagina se ele tiver que fazer um teste, sei lá, de percorrer, de se aproximar, ou sei lá o quê, e aí vem aquele rato correndo quando eu chego perto dele, né? Ele não pode me associar com alguma coisa positiva quando tem um teste comportamental diferente, sei lá. Então, depende, se for algum experimento relacionado à nutrição, né, algum teste enfim, o nosso veículo, ele tem que ser adaptado. Às vezes a gente tem que ficar com uma salina, você vai condicionar o animal como um veículo, uma coisa positiva, né, com esse leite condensado, por exemplo. Só que depois, na hora do teu experimento, pode ser que você tenha que mudar para uma solução salina. E esse animal, por estar habituado, mesmo assim, ingerir. Tá? Eu tenho uma pesquisadora que ela tinha que dar uma droga, não lembro mais, mas era uma coisa amarga. E ela treinou eles com o açúcar, né, com uma sacarose, e depois ela tirou a sacarose e eles tomavam aquela coisa que era amarga. Então, às vezes eles são até curiosos por sabores diferentes, né? Animais com dor também emitem esse som mais longo. Eu não tenho gravações, acompanhamento com animais com dor, mas tem artigos, sim, que demonstram essas vocalizações em animais com dor. Inclusive, isso é um dos problemas que a gente percebe quando a gente tem vários tipos de experimento dentro de uma mesma sala de manutenção de animais. Porque a gente pode ter animais com vocalizações negativas, né? Junto de animais que estão, sei lá, em reprodução, né? Algum experimento que envolva reprodução. Então, é bem complicado a gente ter que, né, trabalhar com esses diferentes tipos de experimentos. O que eu faço? Seguidamente, eu pego aquele meu aparelhinho e vou lá naquelas salas de animais para ouvir, para ver se está tudo certo, tá? Acho que eu já respondi a pergunta de cima, que é do Eduardo, que ele pergunta, então, vale a pena investir nesse detector de morcegos? Quantos você recomenda ter por biotério? Tem algum outro dispositivo que dê para usar com esse objetivo? Eu acho que vale a pena, sim. Eu trabalho muito fazendo treinamento com alunos e esse impacto do aluno ouvir essa vocalização de alarme muda completamente, sabe? A visão, né, de que as pessoas têm que, né, buscar os manejos mais positivos possíveis, né? E
até mesmo quando a gente faz a coçadinha, né? Porque aquelas ratinhas que vocês ouviram chorando, né? A gente faz, dá uma recompensa, então eu dou um leitinho adoçado, faço handling, manejo, aí depois a gente faz as coçadinhas e elas também dão as mesmas risadinhas. Então tem esses dois lados que, quando a gente está com os alunos aprendendo, eu acho que é bem importante a gente ter essa ferramenta, né, a mais. Esse aparelho, quando eu comprei com transportes e tudo mais, eu acho que eram 80 euros. 3 anos atrás, eu acho que eram 80 e poucos euros que eu paguei por ele. Como é uma coisa difícil, era difícil de trazer, enfim, eu tenho um único, né, até mesmo que eu estava testando e tudo mais, e eu acho que ele deve ficar em posse do veterinário, enfim, da pessoa que mais percorre os biotérios, e eu acho que um aparelho daria conta, né, a menos que você queira ter algum específico para determinado tipo de pesquisa, enfim. E eu não conheço nenhum outro dispositivo, né, que a gente consiga ouvir, a não ser esse detector de morcegos. No Brasil eu vi em agora não lembro qual era a empresa, mas ele era um aparelhozinho bem caro e que faria a mesma coisa, né? Então, eu achei mais fácil realmente encomendar de lá. A pergunta, essa superfície felpuda do vídeo tem alguma explicação? É para eles se agarrarem, eles se firmam naquele... Quando a gente muitas vezes usa uma flanelinha, né, um paninho, eles não conseguem fazer aquela tigmotaxia que a gente chama, né, de se agarrar nas coisas. Então, a superfície felpuda é nesse sentido mesmo. Eu acho que é isso. Não sei se tem mais perguntas daqui, mas eu acho que consegui responder. Quem está presencial tem alguma coisa? Tinha uma pergunta de SPF. A Milene está perguntando se eu uso somente para ratos. Eu tento usar em camundongos, como eu falei, eu já testei em camundongos, mas é muito mais frequências audíveis que os camundongos emitem. Então, quando a gente vai fazer contenção, por exemplo, a gente ouve camundongo gritando, dando gritinhos, né? E nada ultrassônico. Quando a gente faz transporte com as caixas também, rato tem muito mais essa vocalização de alarme. Camundongo não. Né? Então, quem trabalha com camundongo vai ter que... Eu não sei se... Eu também não estudei muito com camundongos isso, né? Eu simplesmente pego o equipamento e vou lá, faço vários manejos diferentes e vejo se tento escutar alguma coisa. Camundongo nunca consegui escutar. É muito mais as audíveis. Eles vocalizam muito mais, né, nas frequências que a gente escuta do que os ratos. Tem uma pergunta no chat da Ana Paula. Você acredita que animais manejados em fluxo, como os SPF, podem ter uma maior dificuldade de interação com os bioteristas? Eu não sei se já teve algum tipo de estudo assim, mas eu acho que não. Eu acho que não tem maior dificuldade, porque se vocês entrarem na página lá do NC3Rs, tem os vídeos daqueles de validação e tudo mais, daquela técnica de pegar pelos com caninho, né? Ou com a mão em conchinha.
E aqueles vídeos são todos em ambiente de fluxo, tá? Vocês entrem lá, vocês vão ver que aqueles vídeos foram feitos todos dentro desse ambiente de fluxo. E são todos, assim, super... os animais interagem super bem com os bioteristas. Aqui tem uma pergunta que é se é interessante ofertar semente de girassol e abóbora e se tem que ser irradiado. É muito interessante oferecer como recompensa. Então, coletou fez uma coleta de sangue, fez uma injeção. Se você oferece, se eles associam, né, que você oferece uma sementinha dessas depois, eles conseguem fazer sim essa associação e é muito mais tranquilo. Se tem que ser irradiada ou não, isso depende do teu ambiente, se é SPF ou não. Tem semente de abóbora que a Granja RG, não sei se a Granja RG está patrocinando, mas vamos fazer propaganda. Eu tenho aqui um potinho de semente de abóbora da Granja RG que já vem prontinha, né, para ser oferecida aos animais. E tanto o rato quanto o camundongo gostam muito dessas sementes, tá? Semente de girassol, eu uso a semente comprada em mercado mesmo, que às vezes você pode oferecer como um enriquecimento ambiental, mas geralmente o que se usa é depois de treinos, né? Faz um treinamento e oferece uma sementinha. A pergunta da Ana Paula é: em camundongos, a gavagem leva quanto tempo o treinamento? Eu não sei se eu entendi. Você quer dizer assim, quanto tempo para o animal não ter vocalização, não ser mais uma coisa negativa? Bom, camundongos, a gente, como eu falei, eu nunca consegui ouvir as vocalizações ultrassônicas neles. Então, a gente não sabe se aquela não reação do camundongo é, de fato, uma habituação ou se é um desamparo aprendido, né? Uma reação de ainda sendo um afeto negativo, mas que ele simplesmente fadigou e não responde mais. Então, é um pouco difícil a gente entender o camundongo, né? Se ele consegue habituar com aquela gavagem ou não. Certo? Bom, Luciana, acho que foi isso. Acho que a quantidade de perguntas ilustra o interesse aí do teu assunto. Muito legal.